Qualquer um que empunhou uma espada durante a guerra, morreu. Durante a Grande Guerra Ortodoxa Demoníaca. Ninguém previu que aquela guerra duraria 13 anos. Um inferno sem fim, cheio de lágrimas, lamentações e derramamento de sangue. No entanto, essa guerra terminou repentinamente um dia com uma trégua inesperada. Mesmo 20 anos depois, os detalhes da trégua continuam um mistério. Tanto o culto dos demônios celestial quanto a Aliança Ortodoxa parecem ter concordado em permanecer em silêncio. E com o passar do tempo, novas forças começaram a emergir dentro de Jianghu. No entanto, é claro, algumas seitas também minguaram por causa da guerra. E a gente vê uma bela moça praticando com uma espada. Ela se chama Sharion, a segunda filha do líder da seita da Espada Justa. E a Sharion pensa que não consegue atravessar o reino das 7 estrelas de jeito nenhum. A gente vê que ela tá num campo de treinamento e pensa que para subir para esse reino, precisa dominar a técnica da espada traço escarlatino o mais rápido possível. Ela guarda a espada dela na bainha e fala que estranhamente as habilidades dela não estão melhorando. Até que alguém chama a Sharion, e essas pessoas são a irmã dela e o cunhado dela, a Huarion e o marido dela, Baek. E a Sharion pergunta o que traz eles no meio do treinamento assim do nada. E a irmã dela fala que alguém da União da Essência Palme chegou. E o jovem mestre quer participar do torneio do Dragão e da Fênix nesse ano junto com ela. E ela fica chocada com isso. E é explicado que entre os artistas marciais da Planície Central existem 2 torneios que se destacam como os maiores. O torneio do Dragão Celestial, o maior torneio de artes marciais sobre os céus, onde seitas, honra e até vidas estão em jogo. E para os jovens e as jovens que competem em pares, tem o Torneio do Dragão e da Fênix, um evento para jovens talentos em ascensão. E nesse ano, ambos os torneios serão realizados em Wuhan. Mas a Sharion pensa que fazer par com uma criança aleatória já é ruim. Imagina com aquele pervertido. E ela fala que de jeito nenhum vai fazer isso. E pergunta por que ela tem que se envolver com um cara que nem ele. Mas a irmã dela fala pra ficar calma e ouvir o que ela tem pra dizer antes. A Sharon sempre disse que queria trazer honra pro nome da seita dela. E se ela for selecionada pra esse torneio, vai ganhar muito prestígio. A irmã dela continua falando, mas a Sharon sai correndo, falando que com certeza não vai fazer isso. Ela fica meio decepcionada, o marido tenta reconfortar ela. E na próxima cena a gente vê tipo um calçadão, uma feirona. E a Sharon tá passando lá com um humor bem cabisbaixo. E a Sharon pensa que se ela recusar esse convite, a União da Essência das Palmeiras pode guardar ressentimento contra a seita dela e atacá-la. E eles podem fazer o que quiser, só porque são uma facção criminosa muito poderosa. Essas pessoas desse tipo de seita vivem enganando uns aos outros, machucando uns aos outros, usando de esquemas e truques sujos pra sair na frente. Essa é a Jianghu que ela sonhou por tanto tempo, até que de repente ela escuta um grito. Alguém tá falando que o líder da Aliança Murim está ali. A gente vê um homem mais velho cercado por muitas pessoas, reverenciando ele. Tem pessoas até beijando o chão por conta dele. Mas olhando bem, parecia ser uma peça teatral. E a Sharon pensa que mesmo que fosse uma história contada, ninguém sabe exatamente como terminou a Grande Guerra Ortodoxa Demoníaca. Até que alguém aparece atrás dela e fala que tem pensamentos semelhantes. A técnica demoníaca das 9 calamidades do demônio celestial também foi chamada de Arte Demoníaca Invencível. Numa luta mano a mano, ninguém poderia derrotá-lo. Além disso, a Guerra Ortodoxa Demoníaca não terminou de uma forma tão trivial. E a Sharon fica pensando quem que é esse esquisitão que começou a puxar papo com ela. E ele até convida a Sharon pra tomar a biritinha. E ela que vai ter que guiar ele pro bar, porque é a primeira vez dele é em Wuhan. E a Sharon pensa, o que esse cara tá pensando que ele tá fazendo com essa carinha de inocente dele aí? Mas a Sharon só manda o cara parar de ser um vagabundo, já que ele é um artista marcial. E ela também tem mais o que fazer, então tá indo embora. Mas o cara volta pro cangote dela perguntando outra coisa. E ele fala que os ideais e cavalheirismo foram abandonados há muito tempo nesse lugar. E esse Jianghu não é mais nada do que uma fachada. Isso até soa meio patético. E a Sharon fica se segurando para não dar uma espadada na garganta dele. E ela simplesmente fala que ele continua vivendo aqui, nesse Jianghu. E ela parte pra ir embora pensando que esse Jianghu não é tão ruim assim que mereça esse desrespeito. O cara fica meio sem reação por um momento, mas também vai indo embora. E os dois vão um pra cada lado nessa grande feira movimentada. Enquanto isso, na pousada Huayang, a gente vê que ela tá bem movimentada, com um monte de gente comendo, passando pra um lado e pro outro, e tem umas pessoas conversando sobre os
rumores que estão correndo pela cidade e dos torneios. E eles estão meio que falando quem é possível mais de ganhar, o Lorde do Norte, do Sul. Até que a Sharon entra e algumas pessoas viram a atenção pra ela. E a Sharon pensa que a pousada tá lotada, provavelmente por conta dos torneios. Até que uma pessoa que trabalha lá pergunta se ela não é a Lady da seita da espada justa. E ela fala que sim, que tá ali só pra tomar um drinkzinho. Mas o cara fala que infelizmente não sabe o que fazer, porque não tem lugar livre. E o único que tem é no quarto especial. Mas não tem problema, e ele vai dar um descontinho pra ela. Isso porque ela é a melhor pessoa de Wuhan. E ela fica se perguntando quem que espalhou esse rumor dela ser a melhor. E ela pensa que normalmente não vem nesse tipo de pousada sozinha. Mas quando ele abre as portas, tem uma pessoa lá dentro. E é aquele mesmo cara cabeludinho que fala: olha só, a gente se encontrou de novo. Se ele soubesse que ela viria pra cá também, poderiam ter vindo junto. E a Sharon pensa que ela tá com uma sorte hoje, porque não é possível. E na próxima cena a gente vê que ele já tá puxando uma perna de um frango. Mas não é só isso que tem na mesa não, meus amigos. O cara tá comendo um banquete inteiro sozinho. E ele pergunta pra Sharon se ela sabe como que se registra no torneio. E ela pensa se o cara tava com fome o dia inteiro, não comeu nada não? Tomou café da manhã em casa não, amigão? Mas ela pergunta se ele realmente quer participar. E ele fala que sim, ele está convicto nisso. E ele fala que vai estar cheio de mulher bonita lá, né? Então vai dar bom pra ele. Porque esse rostinho lindo dele as mulheres adoram. E ele fala que tem provas, porque ele viaja desde que tem 10 anos de idade. E pra todo lugar que ele vai, as mulheres adoram ele. E a Sharon tá pensando: inacreditável. Por que ela sempre atrai esse tipo de pessoa, hein? E parece que ele tá agindo completamente diferente de antes, que tava falando uma coisa super séria e política. E do nada ele fala que simplesmente sabe quem é a mulher mais bonita dessa toda Jianghu. E quando ela pergunta quem é, ele fala que é a mãe dele. E ela fala tipo: ah, fala sério. Mas ele fala: por acaso você tá desrespeitando a minha mãe só porque tá ficando velhinha? E ela fica desesperada: não é isso não. E ela fica pensando que tá dando tudo errado hoje. E ele também começa a explicar por que tá comendo tanto. Geralmente ele come tanto quando tem um evento muito grande esperando por ele. E a Sharon pergunta se é o torneio. Mas ele fala que não, é óbvio que ele vai ganhar o torneio. Ele tá falando que vai conquistar Hubei esse ano ainda. E ela se pergunta: como assim? Esse carinha vai conquistar Hubei inteira? Mas ele continua falando na maior naturalidade do mundo, que quando tem muita coisa pra se preocupar assim, ele acaba ficando com muita fome. Mas a Sharon fala: conquistar Hubei, ganhar o torneio, você não tá sendo muito convencido não? Até que uma pessoa entra no quarto especial também. E fala que ouviu uma voz muito familiar ali dentro enquanto passava. Não seria a senhorita mais bonita da seita da espada justa? E ele fala que faz um bom tempo. E esse é o Ingyal, aquele rapaz que a nossa protagonista odeia. E ele chegou com a comissão dele já pra beber. Aquela do lado dele é a Inhwa, a irmã mais nova do Ingyal. E o Ingyal pergunta pra Sharon onde ela esteve esse tempo todo. E a Sharon pensa que novamente ele tava olhando pro corpo dela. E isso era muito irritante. Mas ela não quer arrumar briga por agora, então vai só se acalmar. Mas aí o Ingyal dá uma olhadinha pro outro e fala que parece que tem outra pessoa por aqui. E o Ingyal simplesmente solta uma moeda na comida dele. E fala que isso aí é pra pagar a conta. E se ele já havia terminado de comer, era pra sair e liberar o assento. Mas o cara simplesmente manda que acha que não é o suficiente não. Até porque tem mais comida pra chegar. E o Ingyal fala que ele é mesmo bastardo, porque tava até tentando ser gentil com ele. Até que o Ingyal percebe as armas dele. E fala que esse cara tava sendo arrogante só porque era um artista marcial. E ele fala que as armas dele pareciam ser enormes. E ele vai dar uma olhadinha nelas, mas quando tenta levantar, ele sente uma dor nas costas e fica se perguntando que peso é esse. E ele pensa que se olhar pra trás sem estar com a espada na mão, ele vai receber uma humilhação completa. Ele tenta usar a energia interna dele e consegue levantar um dedinho e fala que é muito pesada. E pergunta se o cara usa essa espada aqui pra treinar os músculos dele. Aí o pessoal do grupo do Ingyal fala: ah, é só pra prática, haha. Começam a rir ali de nervoso. Mas ele simplesmente pega da mão do Ingyal e coloca no ombro com uma mão. E fala que não é pra treino não. Daí o pessoal, não querendo aceitar que o Ingyal foi humilhado, começa a gritar com ele, falando que é óbvio que é uma ferramenta de treinamento. Até que o Ingyal começa a ficar bravo com ele e pergunta se por acaso estava zombando com ele. Mas a Sharon aparece pra acalmar os ânimos e fala pra ele parar, porque eles estão dentro de uma pousada. O Ingyal fica um pouquinho mais calmo e fala que o olhar dela agora foi bem sedutor. Por acaso tá interessada nele? E ele pega no pulso dela e fala que de qualquer jeito, eles vão participar do torneio do Dragão e da Fênix juntos. E vai ser uma ótima ideia se conhecerem melhor antes disso. Mas ela tira a espada dela e fala que não vai participar disso não. E ele simplesmente pergunta
pergunta o porquê. E ela fala que é porque ele tá usando o poder da família dele pra obrigá-la a fazer isso. E isso é um ato extremamente patético da parte dele. E ele fica muito bravo e pergunta com quem que ela vai participar então. Ela fica sem resposta porque também não sabe, mas o cabeludinho fala que ele vai com ela. Ela vai ficar ao lado dele. O Ingial obviamente fica sem reação nesse momento e a irmãzinha mais nova dele fala com o cabeludinho: por acaso você sabe com quem você tá falando? E ele fala: não faço ideia. E ela toda pomposinha, arrogante, fala que é claro que não sabe, não é? Mas o cabeludinho fala que tem dois tipos de pessoas quando se deparam com o desconhecido: aquela pessoa que despreza e aquela pessoa que tem medo. De algum jeito, essa mulher tá demonstrando os dois nesse momento. Isso porque ela tem medo dele, mas tá tentando jogar esse medo pra fazer com que ele tenha medo do irmão dela. É um pouco contraditório, ele diria. E ela fala que não teria tanta certeza disso. O Ingial fala que o cabeludinho realmente tem muita coragem. E o cabeludinho fala que come bastante. E dizem que pessoas que comem bastante falam bastante. Só que o Ingial tava ficando bravo e até racha a mesa de pedra. Mas o cabeludinho fala pra ele tomar cuidado e não desperdiçar a comida dele. O Ingial só ajeita a veste dele e fala que vai ver ele em breve, no torneio do dragão e da fênix. Daí ele vai embora junto com a comissão dele e a irmã do Ingial só dá uma última olhadinha pra ele e ela fala que eles vão se ver em breve. Quando todo mundo sai, fica um climão ali, um silêncio, e quando ela repara no que o Ingial fez com a mesa, ela pensa que tá com problemas agora. E ela pensa que esse cabeludinho também vai estar com problemas em breve. E ele fala que agora que decidiu participar do torneio com ela, vai ter que revisar os planos dele. E ela pergunta se ele realmente vai participar com ela, não foi um blefe? E ele fala que não, ele vai revisar os planos dele sim. Mas a Sharon pergunta: pera aí, revisar o quê? E ela fala: não me diga que você vai participar do torneio do dragão divino, né? E ele fala: ué, é claro que eu vou. E a Sharon pergunta se ele é tão poderoso assim, por que ele não bateu no Ingial e na trupezinha dele? Só que ele simplesmente fala que não gosta de bater em criança. Mas ela pensa que isso é uma desculpinha porque ele é fraco, na verdade. Mas ele continua dizendo que pelo menos essas criancinhas aí não são motivo de Jiangyu estar apodrecendo. E a Sharon percebe que ele fez uma expressão muito séria de repente. Parece que ele tá falando a verdade. E voltando pro Ingial, o pessoal dele tá falando que a Sharon tava caidinha por ele, porque obviamente ela fez aquilo tudo só pra fazer ciúmes nele. Ela nunca rejeitaria o jovem mestre deles para ir pro torneio com aquele carinha lá. Mas o Ingial reflete sobre o cabeludinho. Até porque aquela espada dele é muito pesada e o cara ergueu com uma mão só. E é a primeira vez que ele vê aquele cara. Quem exatamente é ele? E a Sharon foi muito arrogante de ter recusado ele. E ele fala que vai fazer os dois pagarem pelo que fizeram. E um tempo depois, na seita da espada justa, a gente vê que a irmã da Sharon tá muito estressada que ela recusou ir no torneio junto com Yangyol. E ela ouviu falar ainda que ele foi provocado por ela. E essa que tá falando agora é a An Suai, a esposa do líder da seita da espada justa. E ela fala que já estava preocupada, porque os rumores sobre eles juntos também não eram nada bom. Mas a outra fala que não querem ver o Ingial com aquele tipo de temperamento bravo daquele jeito. Mas a mais velha fala que a Sharon ainda é jovem. Eles não podem forçá-la a fazer esse tipo de sacrifício pela seita ainda. E enquanto isso, no fundo, Li Shu, o líder da seita da espada justa, tá pensando que a família dele tá sofrendo por conta dos defeitos que ele mesmo tem. Se ele tivesse masterizado mais técnicas, a seita dele seria ainda mais poderosa. E a filha volta a falar que isso é um problema seríssimo e eles precisam falar com a Sharon imediatamente e achá-la. Mas a Sharon mesma aparece e fala que não é necessário procurar ela. A irmã dela tá muito brava com ela, a mãe dela fala que tava preocupada, mas todo mundo fica confuso ao mesmo tempo na hora que vê o cabeludinho. E ela toda constrangida fala que vai participar com esse cara aí. E todo mundo fica extremamente chocado com isso. Mas o nosso querido cabeludinho é bem educado, faz uma reverência e fala que é um prazer conhecê-los. E o nome dele é Geok Ligeon. Só que o cara simplesmente fica impressionado e pega um vaso de porcelana da casa deles. E ele pergunta por quanto que eles pagaram nisso aqui. E o pai todo desesperado fala que pagaram 150 Niang. E ele fala que é realmente uma pena, porque se ele estivesse aqui na hora da compra, só teriam que ter pago 120. E o cara todo nervoso fala: ah, sim, Sharon, esse seu amiguinho aí que vai participar do torneio com você? E a irmã dela pensa que não importa o quão imatura e infantil ela seja, não faz sentido ela entrar no torneio com um cara desconhecido. E ela pergunta de que seita o Ligeon pertence. Ele fala que não pertence a uma seita. E os pais dele são feirantes que vendem frutas perto do portão Yumen. E todo mundo, até a Sharon, fica chocada ainda mais. Mas perguntam o que são essas espadas que ele carrega nas costas dele. E pergunta se ele masterizou a arte da espada pelo menos. E ele fala que sim, masterizou de todas as lâminas que ele tem. E ele é extremamente excepcional com ambas.
porque a linhagem sanguínea dele é muito forte. Mas o cara pergunta, não me diga que você aprendeu sua técnica de espada com seus pais que vendem fruta. E ele responde que sim, por acaso ele tem algum problema com fruta? E a irmã da Sharon já chega no ouvidinho dela, que também tá bem desesperada, e fala que a primeira coisa que ela tem que fazer amanhã é pedir desculpas. E mais tarde da noite, no jardim da seita, a Sharon tá passando por lá e pensa que trouxe o Li Guion pra proteger ele do Inguiol caso ele ficasse muito bravo. Mas agora o que ela vai fazer da vida dela? Mas o Li Guion também tava no jardim. E ela pergunta se ele tá sem sono. E ele fala que fica sem sono quando fica mudando muito de lugar. E também ele precisa fazer uma coisa de noite. E quando ele ergue a mão tatuada dele, ele fala que precisa matar uns carinhas aí. E a Sharon se pergunta se ele tá fazendo uma piada de mau gosto ou se ele tá falando sério. E aquela loja de fruta que os pais dele têm, será que foi uma piada também? E ela pergunta pra ele que tipo de pessoas são os pais dele. E ele falou que a mãe dele é bem bonita, mas e quanto ao pai dele? E o Li Guion fala que o pai dele tenta cuidar de tudo obedecendo às regras. Isso é bom pra ele, mas o pai dele impõe essas regras pra ele também. Aí que tá o problema. Os pais dele foram contra a decisão dele de entrar em Jianghu, especialmente o pai dele. E a Sharon pensa que faz sentido, devem estar preocupados com ele, não é? Mas o Li Guion fala que na verdade eles estavam preocupados não com ele, e sim com o Jianghu. E a Sharon pensa, ué, acho que eu entendi errado. E a Sharon pensa que os pais dela também estão preocupados com ela. E já que eles tocaram nesse tipo de assunto, daí o Li Guion dá uma olhadinha pra ela e ela tá bem cabisbaixa. Daí ele quebra o gelo falando que já deve ter digerido a comida porque só comeu vegetal hoje. Será que a família dela vai servir carne amanhã? E ela fala pra ele parar de ser idiota. E é melhor ele ir embora amanhã na hora do café. Só que ele dá uma olhadinha pra ela e ela pergunta, o que foi? E o Li Guion pergunta, tá preocupada comigo? E toda envergonhadinha ela fala que claro que não. Ela tá preocupada com o tipo de gente que ela vai encontrar no futuro por causa dele, isso sim. E no reflexo da água dá pra ver só o sorrisinho do Li Guion. E um pouquinho mais tarde, em outra seita, a gente vê um pessoal à volta de uma fogueira, descansando. E um dos caras tá falando que aquele garoto tava com a mão dele tremendo, tentando matá-lo pra vingar o pai dele. Então, ele não teve outra escolha a não ser mandá-lo pra junto do pai dele. Daí todo mundo começa a rir dessa coisa horrorosa e escabrosa que o cara acabou de falar. E um outro cara fala que ele fez uma boa ação, salvou o moleque de ser órfão. Até que Li Guion aparece e perguntam quem que é esse cara. E o cara pergunta quem que é esse esquisitão e se eles sabem onde é que ele tá. E é claro que eles sabem onde tá, no mercado negro. E o cara fala que ele sabe onde tá e ainda assim veio pra cá. E ele fala pro Li Guion que isso aqui não é lugar de criancinha não. Mas o Li Guion fala que se a palavra criancinha sair da boca dele de novo, ele vai morrer. Mas o cara se levanta falando que tava pegando leve só porque ele é uma criancinha. Mas agora vai ensinar boas maneiras pra ele. E parte pra cima com a katana dele. Mas o Li Guion facilmente se esquiva disso e usa uma técnica com a palma dele. E ele bate com a palma na costela do cara. E ele fica estático, parado. E o pessoal fica se perguntando o que tá acontecendo com ele. E o pessoal começa a rir, falando que ele tá levando muito tempo pra matar essa criancinha. Mas quando o Li Guion solta o cara, ele simplesmente cai duro no chão. E o pessoal fica chocado que ele tava morto. E o Li Guion fala que ele tá num momento muito importante pra ele agora. Esse é o primeiro dia do plano dele pro futuro. Então ele não tem outra escolha a não ser pulso firme nessa situação. E todo mundo se levanta se perguntando do que merda ele tá falando. Mas antes que eles pudessem atacar, o Li Guion já parte pra cima. E ele fala que mesmo esse tipinho de gente que geralmente ele deixa vivo pra contar a história, daí o Li Guion faz um corte que dilacera os 3 inimigos de uma vez. E fala que esse tipo de gente vai ter que morrer hoje. Depois dessa morte toda, ele vai caminhando pelas poças de sangue, mas não era o mesmo cenário de antes. Nesse momento, ele tinha matado muito mais gente. Ele tinha feito um massacre. E abrindo as portas lentamente, ele se depara com um cara sentado num trono extremamente gordo. Tem diversas mulheres ao lado dele e uma pessoa bem velha colocando um drink pra esse gordão. O Li Guion vai caminhando lentamente na direção dele e fala que essa atmosfera aqui é bem boa. O gordão dá um gole no drink dele e pergunta quem que é esse novo convidado. Ele é a pessoa que fez toda aquela bagunça e esse cara é o Imperador Glutão, o líder do mercado negro. E o Li Guion fala que finalmente encontrou a pessoa mais cara desse lugar. E o cara dá uma risada enorme que ecoa no lugar, faz tudo tremer. E ele pensa que esse magricelinho aí tá tentando comprar ele. E o Glutão pergunta de onde é que esse magricelinha jovem desse jeito vai tirar tanto dinheiro assim. Mas
mas o Ligueon só pergunta quanto custa. E o Glutão fala que custa 500 mil Niang. Daí ele joga tudo no chão e fala, tá aí ó, 500 mil Niang. Será que eles podem fechar um acordo? E o Glutão fica impressionado, que achou que era um blefe. O cara realmente tem esse dinheiro todo. E o Glutão também pensa que dentro daquela sacola que o Ligueon tá carregando, parece ter muito mais do que só dinheiro. E o Glutão pergunta, e se eu aumentar o preço? E o Ligueon responde que vai ficar muito desapontado. Mas e se o Glutão matasse ele e pegasse o dinheiro? E o Ligueon fala que ficaria ainda mais desapontado. Até que o Glutão manda uma pessoa fazer uma coisa e as mulheres vão caminhando na direção dele. E elas começam a dançar em volta dele e fazer um tipo de feitiço. E o Glutão fala que então vai desapontar ele bastante hoje. E a gente vê que o feitiço não tava meio que saindo delas. Tinha uma vela com esse incenso que tava colocando esse feitiço no ar. E elas estavam claramente tentando seduzir o Ligueon. E o rosto dele estava tão vazio que não dava pra saber se estava funcionando ou não. Mas o Glutão pensa que ele ficou completamente parado, então quer dizer que tá dando certo. Esse é o pináculo da feitiçaria que paralisa qualquer homem. A dança ilusória da felicidade. E nessa hora, uma das mulheres pega a presilha de cabelo dela e tenta fincar no Ligueon, mas ele consegue proteger o ataque. E fala que a dança até que foi bem bonita. Só parou de ficar legal na hora que tentaram matar ele. E ele pega a agulha e joga bem em cima da cabeça do Glutão, furando aquela vela que tinha o incenso da feitiçaria. As garotas ficam chocadas com isso e se perguntam por que a feitiçaria não funcionou nele. E o Glutão fica pensando como ele percebeu que eles estavam usando manipulação da alma. E o Ligueon pergunta para as garotas se alguma delas tá ali porque gostam daquele gordão otário ali. E nenhuma responde, e o Ligueon fala que é claro que não. E ele fala que elas podem fugir, não tem problema. Mas a garota pergunta se o Glutão vai deixá-las sair. E o Ligueon fala que tá certo, elas devem estar muito assustadas nessa hora, mas elas devem ter coragem nesse momento, até porque podem ter uma vida fora daqui, não é? Até que o Glutão dá outra daquelas risadas ecoantes dele e fala que o Ligueon realmente é bem impressionante e fala que vai deixá-las saírem sim, mas só depois de cortar alguns membros dela. E o Ligueon pergunta se ele realmente vai fazer isso. Então se ele fizer, ele mesmo vai cortar o gordão pessoalmente. E o Glutão já sente a pressão e ele começa a sentir a intenção de matar do Ligueon. É como se fosse um mar de sangue. E quando o Glutão volta para a realidade, as garotas já estão agradecendo o Ligueon por terem libertado elas. E o Ligueon deseja uma boa nova vida para elas. E nesse momento, aquela pessoa do lado do Glutão percebe que ele não tá legal não. E pensar que o Glutão ficou paralisado depois de sentir a intenção assassina do Ligueon. E ele pensa que não vai ficar parado ali enquanto as mulheres dele fogem. E ele usa um feitiço que parece que faz a mão dele crescer muito. Tanto que os braceletes nem aguentam esse tamanho todo. E só de pisar no chão, ele já racha a madeira. E fala que então vai matar o Ligueon com a arte marcial especial dele. A arte da proteção do corpo do Imperador Glutão. Mas o Ligueon fala que esse tamanho todo não é o suficiente pra surra que ele vai levar agora. O primeiro a atacar é o Glutão, mas o Ligueon obviamente se esquiva disso. E passa pra trás do Glutão rapidamente. Mas mesmo enorme desse jeito, ele consegue reagir rapidamente, mas o Ligueon não é atingido novamente. Ele dá até um risinho depois disso, deixando o Glutão ainda mais bravo com ele. E fala que não importa o quanto ele corra, ele vai virar poeira. Mas o Ligueon já tava em cima dele. E fala que odeia esse tipinho de gente. E mete um chutão que entorta até o pescoço do Glutão. E arremessa ele como se fosse uma bala. Ele cospe sangue, sai todo capenga. E depois disso mal consegue ficar de pé. Mas ele não iria desistir tão facilmente. E reúne ainda mais energia dentro do seu próprio corpo. Mas o Ligueon pergunta por que esse pervertido tava mantendo essas mulheres como refém até agora, hein? E aquela pedrinha que tava na frente dele, ele dá um peteleco tão poderoso que atravessa o braço do Glutão. Isso simplesmente arranca o antebraço dele. E ele, sem força nenhuma, se senta nos escombros. E ele pensa que o Ligueon realmente é um mestre marcial. Então, nesse caso, ele se levanta novamente falando que não vai cair tão fácil. E fala que vai ter certeza de matar o Ligueon. Mas enquanto ele tá lá, reunindo energia, o Ligueon já tava na cola dele, preparando um ataque poderosíssimo com a palma dele. E essa palma vai bem na barriga do Glutão, fazendo um feixe de energia. Esse feixe vai tão longe que atravessa completamente o castelo, quebrando todas as paredes no caminho. E isso é o suficiente pro Glutão cair. E o Ligueon não tava nem machucado, só um pouco sujo de poeira. E o Ligueon
Ligeon fala que não é nada mais do que justo, porque pagou pela vida dele. E o Glutão pergunta o que ele vai fazer com ele morrendo desse jeito. Mas o Ligeon fala que ele tá enganado. O Ligeon não tava falando com ele, tava falando com o Corcundinha ali atrás. E o Glutão pergunta o que aquele inútil pode fazer por ele. Além disso, o Ligeon poderia facilmente pegar o Corcundinha sem ninguém ver, no silêncio. Então por que ele fez isso? Mas o Ligeon fala que queria um motivo pra matar esse gordão otário. E o Glutão fala que o Ligeon é ainda pior do que ele. E ele fala que sim, provavelmente. Só que pessoas boas nunca caem nas armadilhas dele. E o Glutão nem acredita que tem uma pessoa tão poderosa assim, e Jangu. E nesse momento deixa esse mundo. Depois do silêncio, o Ligeon fala que finalmente se encontrou com ele. O grande mestre Hua. Ou melhor, Hua Mushiol. Será que é assim que deveria chamá-lo? E o Carcundinha dá uma olhada e fala que esse nome é muito nostálgico. E esse cara é o Hua Mushiol, o ex-patriarca da Mansão Fantasma. E o Ligeon pergunta que quem imaginaria que um gênio das artes da formação e técnicas de engenharia estaria num lugar que nem esses agora. E ele levou muito tempo para encontrar o mestre Mushiol por conta disso. Será que é tão difícil ele se recuperar assim? Mas o Mushiol fica em silêncio. E nos é explicado sobre a Mansão Fantasma do Monte Che. Qualquer pessoa de Jangu sabe que aquele lugar é famoso por ter as melhores técnicas de usinagem. Hua Mushiol, que possui excelente talento e uma grande família, era um homem que não tinha nada a invejar. Pelo menos até o dia em que sua única filha tocou em um dispositivo mecânico inacabado. E tendo perdido toda a sua família naquele incidente, ele culpou sua própria tolice. Ele mudou a sua própria aparência e se escondeu. E agora no presente, ele pergunta como poderia esquecer disso. Lágrimas caem no chão, junto ao sangue. E quando Ligeon repara isso, ele fala que o Mushiol é um bom homem. Um bom homem que sofreu por 10 anos. E sofreu ainda mais não esquecendo toda aquela tristeza de ter perdido toda a sua família. E o Mushiol pensa que o Ligeon é um cara muito estranho. Tentou salvá-lo, arriscando a própria vida, sendo que é a primeira vez que eles se veem. E nesse momento ainda fala essas palavras de reconforto. E o Mushiol pergunta o que ele quer comprando a vida dele. E o Ligeon fala que é simples. Ele quer dominar Jangu. O cara fica um pouco em silêncio vendo isso, até que dá uma risadinha e ajoelha, pensando que esse será o seu novo destino. E ele reverencia o seu mais novo mestre. Ele vai ser devoto ao seu novo mestre pelo resto da vida. O Ligeon dá um sorrisinho com isso e fala que já vão começar os trabalhos então. E o Mushiol fala, peraí, quê? E o Ligeon já coloca energia nas mãos dele e o Mushiol não faz ideia do que vai acontecer. Enquanto isso, do lado de fora, naquela bonita madrugada, a gente vê que tinha uma pessoa observando tudo isso. E esse homem se pergunta se o jovem mestre dele ainda tava lutando. E de volta lá pra dentro, o Mushiol tá se perguntando como isso aconteceu. Ele ouviu falar que o corpo dele transformado pelas artes supremas não poderiam ser revertidas, então como ele fez isso? E a gente vê que o Mushiol não tá mais corcunda. E ele sinceramente agradece ao Ligeon. Mas o Ligeon fala que vai usar ele daqui em diante agora que ele tá com os ossinhos bem preparados. Então ele que deveria agradecer. Até que aquele cara de antes das cicatrizes no rosto aparece lá dentro. E ele fala que o jovem mestre realmente conseguiu. E esse é o Muyong. E ele é o guarda pessoal do Ligeon. E o Ligeon fala, Muyong, por favor, raspa essa barba, tá feia pra cacete, você parece um velho. E o Ligeon apresenta os dois. Apresenta o Muyong pro Mushiol e fala que o Muyong vai estar guiando o Mushiol no que ele precisa fazer a partir de agora. E ele aproveita para dizer que os planos mudaram agora. Eles vão começar pela união da essência Palme. O Muyong fica impressionado com isso, que mudou tão de repente o plano, e ele avisa pro jovem mestre dele que esse tipo de gente não é normal não. E fala que além disso, o jovem mestre dele vai participar do torneio da Fênix e do Dragão. Por que os planos dele foram mudados tão repentinamente assim? E o Ligeon fala que nunca se sabe quando a mente de alguém vai mudar, não é? E o Muyong fala que isso é uma coisa que um playboy diria. O Ligeon fica encarando ele e fala que o Muyong é extremamente invejoso, não é? E o Muyong fala que é claro que ele não é invejoso. Só porque o Ligeon é bonito, tem dinheiro, é forte, tem toda a mulher que ele quiser, mas mesmo assim não se casa com nenhuma. Por que ele seria invejoso, não é? E o Ligeon fala que ele é extremamente invejoso. Nossa senhora! Enquanto isso, o Mushiol tá ali perdido, sem saber o que fazer nem o que falar. E na manhã seguinte, enquanto isso, na união da essência Palme, a gente vê que tem os novos visitantes.
Mas os guardas falam que o líder está fora no momento. E a gente vê que os visitantes são a Sharon e o pai dela. E ele pergunta quando que vão voltar, mas o guarda fala que também não sabe. Mas o pai da Sharon pensa que eles precisam se desculpar logo, antes que alguma coisa muito ruim aconteça. E ele fala que por favor avisem quando voltarem, porque eles estarão aqui logo quando voltarem. Só que uma pessoa, de repente, nesse momento, sai pelos portões da União. E essa pessoa fala que também veio pelo líder que não tá aqui. E não esperava ver uma pessoa tão conhecida pra ele. E esse é o Kwon Ryuki. E aparentemente o líder da Espada Justa conhece essa pessoa e fala que não vê ela há um bom tempo. E ele pensa que ouviu falar que o líder da União da Essência estava demonstrando seu poder ao convidar indivíduos realmente qualificados. Mas parece que ele está sendo bem seletivo, até porque o Ryuki tá aqui. Daí o Ryuki convida ele pra tomar uma biritinha, já que não tem nada pra fazer ali. E ele fala, claro, por que não? Já que tá sendo convidado, né, não vai recusar. Mas o Ingyol tava de olho neles. E na pousada Brisa da Primavera, e o Ryuki tava oferecendo uma bebida bem forte e bem rara pro Li Shu. E ele fala que se sente honrado de beber uma bebida oferecida por um guerreiro tão poderoso quanto o Ryuki. E o Ryuki fala que parece que o líder da União da Essência tá bem bravo. E o Li Shu fala que da próxima vez que conversar com ele, pelo menos fale bem dele. Mas o Ryuki fala pra ele não se preocupar tanto assim, não. Ele vai fazer esse favor. E enquanto isso, a Sharon tava só observando a comida. E no fundo, o Ryuki tá falando que as crianças brigam, é normal. E a Sharon tava se lembrando de manhãzinha, na hora do café. Ela ficou sabendo que o Lee Gyeon simplesmente fugiu durante a madrugada. E ela dá uma espetada naquele bolinho com muita raiva e se pergunta por que ele saiu assim do nada da casa dela. Será que ele saiu de Wuhan nesse ponto? E um pouco mais tarde, o Li Shu já tava agradecendo pela refeição que fez com o Ryuki e mal espera pela próxima vez. Mas nessa hora o Ryuki dá um gritão e fala que parece que esqueceu uma coisa muito importante pra se fazer agora e era uma emergência. E ele sai correndo pela porta, mas a gente sabe o porquê, né? Porque era a hora de pagar a conta. E quando o Li Shu dá uma olhadinha nos valores, 120 niang por uma garrafa de vinho. E também o preço dessa comida, meu Deus do céu. Mas ele se acalma e fala que não tem muito dinheiro agora. Ele poderia voltar amanhã, mas a mulher fala que não aceita crédito. Então, como eles estão nessas circunstâncias, até ele trazer o dinheiro que deve, a filha dele pode ficar aqui, não é? E o Li Shu pergunta se eles vão mesmo pegar a filha dele como refém, é? Mas a mulher fala que isso é só um efeito colateral. Até porque se ele não tem dinheiro, a filha dele pode entreter os convidados. E o Li Shu pensa que isso aqui não deve ser um mero restaurante. Até porque esse pessoal aí não parece estar pra coisa boa, não. E ele pensa que mesmo se forem mais poderosos do que ele, e ele já vai pegando a espada dele, até que alguém fala que finalmente se encontraram de novo, não é, líder da seita? E a gente vê que quem tá se aproximando é o Lee Gyeon. E ele tava todo felizinho. E a Sharon pergunta o que traz ele ali. E ele fala que tá ali pra beber, óbvio. Só que ele bate a garrafa na mesa e fala com a madame. Até porque aquela bebida tá com um gostinho meio estranho. Por acaso ela colocou alguma coisa? E ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Mas ele fala que ouviu falar que grandes pessoas, grandes nomes vêm nesse lugar. E você tá vendendo vinho falso pras pessoas. Nisso as pessoas que estão no restaurante já vão indo embora. E a madame fala que parece que o Lee Gyeon está bêbado e deveria abaixar o tom de voz dele. Mas o Lee Gyeon só dá uma risadinha e começa a gritar que esse lugar aqui tá vendendo vinho falso, vinho falso, vinho falso. Daí o pessoal, os clientes, né, começam a ficar meio alvoroçados com isso tudo. Mas a madame fala que é só um cliente bêbado causando problemas. Mas o Lee Gyeon fala que pode provar o ponto dele agora mesmo. Se ele provar que o vinho é falso, ele vai pegar todos os lucros que ela teve no dia hoje. E ela pergunta se ele falhar, então o que ele vai fazer? E ele fala que ela vai poder fazer bebida até com a vesícula dele, se quiser. Um pouquinho mais tarde, todo mundo já tá do lado de fora. E o pessoal fica se perguntando se esse lugar sempre teve um jardim dos fundos assim. E o Lee Gyeon fala que o pessoal tá vendo que esse lugar aqui é bem estranho, não é? Por que uma loja que vende vinho teria um lugar escondido desse tipo? Até mesmo portas de metal trancadas por um cadeado. E a madame fala que é ali que é onde eles guardam o vinho. Por que ele tá pensando nesse tipo de coisa? Não tem nenhum segredo ali. Mas ele simplesmente quebra a porta e vai tirando o que quer que tenha lá de dentro. Ele pega um vasão e bota no meio de todo mundo. E ele fala que essa aqui é a aparência do vinho que eles chamam de precioso. E a madame, dona do lugar, fica desesperada pensando que tinha que parar o Lee Gyeon. E já que as coisas levaram a esse ponto, ela não tem escolha a não ser matá-lo. E ela cospe uma adaga venenosa nele. Mas o Lee Gyeon já tava esperando isso.
E ele pega aquele jarro cheio de vinho e bota bem na direção da adaga envenenada. E aquele vinho vai caindo sobre todo mundo que tá no lugar. E do vinho, uns insetos vão saindo, uns insetos enormes. E esses insetos vão voando, caindo no chão e o pessoal fica se perguntando por que tem inseto no vinho. E o Li Guion, segurando uma cumbuquinha com um pouco do vinho, pergunta se o pessoal ainda quer dar uma saboreada. Mas óbvio que não, o pessoal fica com muito nojo disso. Todo mundo ficou até com ânsia de vômito só de ver esse vinho. E ele começa a gritar: alguém quer provar esse vinho aqui maravilhoso? Alguém? Alguém? Mas um dos clientes fala que ele é um mentiroso, ele nunca viu nenhum vinho feito com insetos. Mas o Li Guion explica que esse inseto aqui é chamado de costa pintada. É chamado assim porque sua parte traseira se parece com uma obra de arte. E esse inseto de costa pintada tem quase o mesmo gosto de um bile de urso, que é usado para fazer o vinho, especialmente na sua excreção. E para quem não sabe, rapaziada, esse vinho aqui usava vesícula biliar de urso, né, ou de outros animais para fazer, por isso que ele tá fazendo essa referência. E o Li Guion continua falando que o sabor da excreção desse inseto é tão parecido com o sabor de uma vesícula de um urso que ninguém perceberia ao tomar esse vinho. E o pessoal, ouvindo que a excreção de inseto, fica completamente enojado. Até que outra pessoa aparece e pergunta como que ele sabe disso. E a madame, dona do estabelecimento, fica chocada de ver quem é. É o ancião Yang In-myung, o líder da aliança Pico do Sul. E é explicado que 13 anos depois da Grande Guerra Ortodoxa Demoníaca, como todos os territórios estavam todos ferrados por conta dessa guerra, uma união foi formada, mas os 4 principais clãs selaram suas portas, e o culto demoníaco começou a viver em reclusão. Se aproveitando desse vazio, 4 forças principais se estabeleceram como jogadores fortes em Jianghu, e dentre elas a Família Suprema do Céu do Norte e a Aliança do Pico do Sul são as maiores forças. Então esse velhinho aí, que parece ser um velhinho qualquer, na verdade é uma das pessoas mais poderosas de Jianghu. O Li Guion não estava entendendo nada, que o pessoal começou a reverenciar ele, mas o líder do Pico do Sul fala que ouviu falar que esses insetos de costa pintada, eles só viviam no sul. Como que o Li Guion sabe sobre eles? E o Li Guion fala que sempre conviveu com eles, desde que era jovem. E o líder fala que ele parece ter um conhecimento muito vasto e pergunta quem ele é. E ele se apresenta como Jock Li Guion, o filho mais velho das nuvens e volta das águas correntes. E o líder fica tentando pescar na mente dele quem que é esse culto, mas ele fala que esse é o nome da vendinha dos pais dele que vendem fruta. O velhinho fica sem reação no começo, mas depois dá uma puta gargalhada. E ele fala que esse tal de Li Guion aí é realmente impressionante. E pensa que talvez ele esteja escondendo a identidade dele. Daí o subordinado do líder do sul fica olhando pra ele e pensa que se o líder do Pico do Sul tá interessado numa criança, ela tem que ser muito incrível mesmo. E ele se chama Makui, o líder do Esquadrão Tigre do Pico do Sul. E o Makui fala que vai tentar experimentar o vinho. E quando ele dá um gole no vinho, ele já dá um xingão na madame, falando que é o mesmo vinho que deram pra ele e pro líder dele antes. E o pessoal fica enojado com isso. Todo mundo parte pra cima dela, xingando ela, pedindo pra devolver o dinheiro, falando pra arrancar a cabeça dela e dar pra eles. E enquanto ela ficava ameaçando de volta, falando que todos morreriam se eles fizessem isso, o Li Guion tava só observando essa treta toda que ele causou. Mas de repente o Li Shu se aproxima dele e agradece muito por ter tirado eles dessa enrascada. E o Li Guion fala que é claro que foi ele, né? Quem mais faria uma coisa tão incrível quanto essa? E ele fala que desse momento em diante, quer ser o salvador dele e da filha dele. Daí eles vão saindo, falando que já devem sair desse tipo de inconveniência aqui, não é? E ele fala que é melhor correrem pra pousada mais perto, porque é difícil ter quarto vago. E nesse momento Makui fala que ele realmente é um garoto muito interessante. Mas o líder do Pico do Sul fala que ele é mais do que somente isso. No momento que ele viu esse garoto pela primeira vez, sentiu sentimentos que há muito tempo tinham sido esquecidos. Uma combinação de tremores com muita agitação e uma ambição saindo de dentro dele, como no dia em que a Aliança do Pico do Sul caiu nas mãos dele. Mas ele não tem ideia do porquê se sentiu assim. E o Makui pensa que o líder dele nunca se sentiu assim perto de ninguém e de nada. Será que esse garoto é realmente tão especial assim? Mas nesse momento a gente vê uma floresta meio abandonada e uma pessoa correndo por ela. Ela tá muito ferida e pensa que precisa alertar as outras
pessoas o mais cedo possível. Ele tá com uma ferida na cabeça também, todo ensanguentado, pensando que todo o destino de Jianghu depende dessa informação. Mas a gente vê que ele tá sendo perseguido por alguém. Ele pega a espada dele pensando que essa pessoa já está aqui na cola dele, mas essa pessoa fala que é da Aliança Ortodoxa. E o velhinho vê que é verdade. Esse emblema é da Aliança Ortodoxa. E o velhinho fala que é da família suprema do Céu Norte. E já que não tem muito tempo, vai direto ao ponto. E ele fala que o torneio do dragão e da Fênix precisa ser cancelado imediatamente. E ele fala que um grupo chamado Associação da Andorinha está forjando uma grande conspiração nesse torneio. Mas o cara da Associação Ortodoxa fala que esse torneio está sendo coordenado pela família do Norte. Por que ele tá falando com ele, uma pessoa da Aliança Ortodoxa, ao invés de falar com o superior dele? E ele fala que é porque tem um espião entre eles, ele não pode confiar em ninguém. Até que de repente mais pessoas vão se aproximando. E ele fala que vai ficar ali de isca, que ele deveria avisar as outras pessoas. E o cara pergunta, ué, mas ninguém sabe disso? Mas o velhinho responde que não, ele é a primeira pessoa a saber. E o cara da aliança fala que é muito bom saber disso. E quando o velhinho percebe, já é tarde demais. E ele é decapitado por esse traidor. E ele fala que esse velhinho estava enganado. O nome não é Associação da Andorinha. É a Associação da Cauda de Andorinha Voadora. Até que uma pessoa aparece diante dele. Ele se ajoelha e se apresenta como a 16ª borboleta e dá boas-vindas à líder da associação. E ela pergunta o que aconteceu com todo mundo. Mas o 16º fala que o 14º está cuidando de tudo. E ela fala que saberia que ele faria um bom trabalho. E tem certeza de que esse torneio do Dragão e da Fênix vai se tornar o maior pesadelo de Jingu. E mais tarde da noite, a gente vê a Sherion caminhando junto do Li Geon. E o Li Geon, como sempre, estava pensando em comida. Que tipo de comida o líder da seita iria comprar para agradecê-lo, hein? E a Sherion pergunta por que sempre ele tá com fome, hein? E ele fala que já explicou, é porque ele tá preocupado com muita coisa. E ela pergunta em conquistar Hubei? E ele fala que tem isso ainda. Ai, meu Deus. Mas ele interrompe os pensamentos dela vendo alguma coisa. E ela fica pensando que talvez ele esteja se sentindo solitário, porque veio pra cá sem ninguém. E ela fica meio envergonhadinha, mas ela agradece pelo dia de hoje. E ela explica que o Ryuk pediu um monte de coisa, abandonou eles no restaurante pra pagarem a conta. E ela pensa que ainda considerou ir pro torneio com aquele tipo de bastardo. E o Li Geon fala que é pra ir pra ele, porque ele tem certeza que vai ganhar aquilo. E o Li Geon fala pra ir com ele, porque ele tem certeza que vai ganhar aquilo. E ela fala que então, tudo bem. E ela fala que vai ser um pouco difícil, mas quer deixar aquele Inguiol no lugar que ele merece. E eles vão dar o melhor deles. Mas o Li Geon fala que ela não precisa levar tão a sério assim, mas se ela quer tanto. Mas antes de continuar o assunto, é melhor ele dar cabo desse otário que tá seguindo eles. E a Sherion reconhece aquele otário lá. E o Ryuk pergunta se esse cara aí é o suposto cara que quer derrotar tanto o Inguiol. O cara que fez aquela bagunça toda mais cedo. E que estragou os planos do Inguiol. E o Li Geon pergunta se esse é o hobby do Ryuk. Fica verificando os antecedentes dos alvos que ele tá tentando matar. E a Sherion pergunta, o quê? Matar? Mas o Ryuk fala que o Inguiol mandou matar somente ele, não a moça. E a Sherion, ouvindo isso, pensa que consegue sentir a intenção de matar dele. Ela tá tremendo segurando a espada dela e pensa que nunca cortou alguém de verdade na vida dela. E ela já pergunta pro Inguiol se ele tem experiência de combate de verdade, combate real. Mas ele vai se afastando, vai pra trás dela e fala, por favor, me salve. E é explicado que o Ryuk é o mestre das técnicas da palma. E quando ele usa suas habilidades, parece que tem 8 mãos. Foi assim que ganhou o título de Monge das 8 Mãos Voadoras. Um dia ele já foi um herói que sonhou com uma melhor Jianghu, mas quando viu a quantidade de vilões que existiam, percebeu que a diferença entre o bem e o mal era sem significado algum. Então, ele mesmo se tornou um vilão. E a Sherion pensa que vai ter que enfrentá-lo sozinho. A diferença de poder é enorme, mas o Li Geon só fala pra ela sacar a sua espada. E ela fala que sim, ela precisa fazer isso. Ela não pode ficar só aqui olhando o que vai acontecer. E nesse momento ocorre o silêncio antes da tempestade. E o Ryuk fala que talvez a senhorita esteja empolgada para morrer primeiro, não é? E ele parte pra cima dela com as 8 mãos muito rapidamente. Ela consegue se esquivar, mas pensa que ele é muito rápido. Ela também precisa usar uma técnica de movimento, mas nessa hora o pé dela vira, ela tropeça e cai. E as 8 mãos vão na direção dela, mas por pouco ela consegue se esquivar. E ela pensa que esse combate de verdade é completamente diferente do treinamento dela. E ela pensa que vai morrer aqui. Mas o Li Geon de longe grita pra ela. Ela não deve ficar se limitando aos movimentos que ela pode fazer. Ela deve deixar o próprio corpo seguir o rumo da espada. Não é o pé dela que move a espada.
é a espada que move o pé dela. E ela começa a pensar sobre isso e focar no movimento da espada dela. E o Ryuki fala que o Lee Gyeong não é ninguém pra falar porque ele tava escondido nas costas de uma dama. E nesse momento ela tenta atacar ele, só que ele consegue se esquivar. E nesse momento ela sente muita dor. E ela pensa que se ficar se esforçando dessa maneira, com movimentos inúteis, eles dois vão acabar morrendo nesse ritmo. Mas ela continua com uma série de ataques na direção do Ryuki. Mas ele tava se esquivando de tudo, falando que ela era ridícula. E ele fala que esses truquezinhos de criança não vão funcionar contra ele. E ele já parte pra agarrar a cara dela, mas ela pula pra longe nessa mesma hora. E ela pensa que nunca vai conseguir manter esse combate nessa velocidade contra ele. Até que o Lee Gyeong se aproxima e fala que tem alguma coisa faltando. A técnica de espada que ela tá usando é um pouco pesada. Então por que os movimentos dela estão tão delicados assim? Até que a Sherion se lembra de uma técnica da seita dela. E ela se lembra do pai dela ensinando essa técnica pra ela. A técnica da espada do traço escarlate. Ela tem uma variedade de mudanças no trabalho de pés e jogo da espada irregular. E é baseada inteiramente no movimento ágil. Mas ela pensa que agora o Lee Gyeong tá falando que o movimento que ela treinou por mais de 10 anos tá errado. E ela fica pensando o que esse cara sabe sobre a técnica. Agora há pouco tava pedindo pra salvar a vida dele. Mas ele fala que nesse momento ela parece uma tartaruga presa na lama. Mas a Sherion pensa que de fato parece que ela não tem evoluído recentemente. Desde que ela chegou no 7º reino da cultivação dela, parece que ela estagnou. Ela não fica mais poderosa do que isso. Será que realmente ela deve mudar a técnica pro que o Lee Gyeong tá falando? E ela pensa que nesse ponto é essa opção ou a morte. Então ela vai tentar. E nesse momento ela faz movimentos pesados, mas ao mesmo tempo simples. E a gente vê um fiapo de cabelo voando e ele era do Ryuki. E ele fica impressionado que também foi acertado. E ela pensa que é exatamente assim do jeito que o Lee Gyeong falou. Mas isso deixa o Ryuki muito bravo, que parte pra cima dela novamente. Mas ela bloqueia esse ataque com a espada dela, mas mesmo assim é arremessada pra longe. E parece que ela fica desacordada no ar. E o Ryuki fala que vai finalizar ela ali agora mesmo. Mas ela simplesmente desaparece no ar. E ele fica se perguntando pra onde ela foi. Até que o Lee Gyeong fala que foi um bom trabalho que ela fez, não é? E ele tava simplesmente andando no ar, segurando ela. Ele tava lá, pleno, encarando o Ryuki, na frente dessa linda lua cheia. E o Ryuki fica se perguntando, peraí, essa técnica são os passos do vazio? E o Lee Gyeong simplesmente vai andando na direção dele, só que no ar. E ele fala que não, na verdade é o passo da flor caindo dos passos do trovão celestial. Mas ele provavelmente não sabe muito sobre as artes marciais do pai dele, até porque raramente foram reveladas. Daí ele pisa na grama, coloca gentilmente a Sherion apoiada numa árvore e fala que os pais dele se apaixonaram à primeira vista. E honestamente nunca acreditou nesse tipo de coisa, mas parece que ele entendeu agora. Mas o Ryuki, tremendo, muito nervoso, fica se perguntando se ele rejuvenesceu, alguma coisa assim. Como que uma criança pode saber esse tipo de arte marcial? Mas o Lee Gyeong simplesmente dá um socão na cara do Ryuki. O crânio dele simplesmente se racha e vários dentes vão com Deus. A porrada foi tão forte que ele saiu atravessando várias árvores. E antes de perder completamente a consciência, ele não pode acreditar nos olhos dele. O Lee Gyeong tá num nível que ele nem conhece. E ele começa a implorar pela sua própria vida. Mas o Lee Gyeong pergunta se ele sabe por que odeia o próprio pai. Porque o pai dele perdoaria o Ryuki. E ele é realmente uma pessoa muito frustrada. E o Ryuki pensa que tipo de bobagem essa pessoa tá falando. E ele pensa que nesse momento tem que fugir. Mas o Lee Gyeong completa, falando que a mãe dele sempre disse: nós nunca vamos viver dessa maneira. E mesmo que o tal do pai dele seja muito justo, ele prefere viver pelo tal da mãe dele. E o Ryuki escuta um barulho muito assombroso e fica se perguntando o que é isso. É como se fosse um fantasma. E quando o Lee Gyeong desembanha a espada dele, a gente vê que essa é a lâmina infernal do norte. E sem dó nem piedade, ele faz um corte espectral na direção do Ryuki. E essas almas amaldiçoadas vão na direção dele. E ele fica se perguntando o que é isso. Mas esses são os últimos segundos dele de vida, porque ele simplesmente é picotado em vários pedacinhos. E o Lee Gyeong fala que os princípios do pai dele são muito chatos.